Olá, meu nome é Cláudia Helena, eu sou advogada e professora. Eu estou aqui hoje com o Murilo Miranda, também advogado, também professor, numa pauta. Hoje o tema é espinhoso, né? É um tema nada fácil, é um tema que tem agitado aí as redes sociais, que tem havido inúmeras manifestações contrárias e favoráveis, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai tratar da questão do aborto. Eu chamei o Murilo porque nós nos conhecemos justamente por causa desse tópico, né? A gente se seguia mutuamente no Instagram e a gente de vez em quando entrava numas tretas, porque dois coléricos... Gostam de confusão, né? Gostam de confusão. Não, a gente não gosta de confusão, Murilo. A confusão que chega na gente. A confusão que chega até nós. É o imã, né? É o imã que nós temos. E eu já vou passar a palavra para você, só um minutinho. A apresentação toda errada, gente. Eu não sou profissional. E nem gostaria de estar aqui, sério. Né? O Murilo foi o culpado da primeira vez que eu apareci em vídeo. Né? É verdade. Ele me chamou para uma live. Eu sempre recusei entrevista em televisão, live, Instagram ou mesmo no YouTube. Eu nunca aceitei porque, não, tem vergonha. Meu cabelo, como é que tá meu cabelo? Nossa, então graças a mim você tá aqui, hein? Exatamente. Olha só. Você me chamou por causa deste tema. Foi o tema, né? Que nos uniu, né? Aí eu falei, nossa... Não tem como eu recusar. Não, e é tão interessante que eu não conhecia a Cláudia, né? A gente Instagram. só seguia mutuamente, né? Instagram, Facebook. Na época o Facebook ainda estava em alta. Se nós estamos falando de 2020, né? Pra mim, continua em alta. Eu sou Facebook lover. Tá certo. Mas foi muito interessante. Eu queria muito fazer essa live, porque na época... Era um julgamento de uma ação, porque acabou que essa ação foi julgada... Não, eu acho que era a DPF 442, mesmo que ela já vem desde 2016. Não, mas eu acho que ela foi extinta, sem resolução. Foi uma outra ação. É porque, não foi a DPF, não. O movimento para a liberalização do aborto, a cultura da morte, ela vem, ela não para, né? Não para, eles sempre não desistem, tem um projeto exatamente. de lei... um atrás do outro, e a gente... Mas calma, a gente vai falar sobre isso. Mas continua, Murilo. Desculpa te interromper. Não, é um termo que eu nem gosto, viu, Cláudia? Para mim não é aborto. É um termo errado. Porque o aborto é um termo extremamente genérico. Por quê? Minha esposa abortou. Mas foi espontâneo, né? Foi natural. Mas você tá vendo a armadilha? Aborto ele é muito genérico. Eu entendo que essa conversa nossa é sobre assassinato intrauterino, ou homicídio intrauterino. Você é o penalista, né? Eu acho que homicídio fica melhor, não, né? Tecnicamente, tecnicamente não é bem assim. Porém, eu não sei se você vai conseguir falar aqui, o motivo pelo qual você aderiu a essa pauta. Eu aderi porque gosto muito de criança, sou mulher e fiquei muito, muito, muito abismada quando eu comecei a estudar o tema. E aí eu falei, meu Deus, essas pessoas, elas precisam conhecer o que está por trás dessa cultura da morte. Mas você tem um motivo específico. Eu costumo dizer que eu sou o preferido desse movimento abortista, né? Que eu sou aquela criança que eles querem matar, né? Eu sou aquela criança que... Minha mãe engravidou com 18 anos de idade, pobre. Meu avô tinha morrido alguns anos antes, então minha avó tinha ficado com 4 filhos praticamente pequenos, né, jovens ali. Acho que minha mãe era mais velha, minha mãe tinha 11 anos, né, quando meu avô morreu. E é dentro dessa estrutura que eu nasci. É uma jovem pobre, sem estudo. Solteira, né, meu pai não me assumiu. E eu falo isso, eu sou o preferido das abortistas. Você vai conversar com um abortista, ele vai dar esse exemplo. Mas aquela criança pobre da mãe solteira, né, lá do lugar pobre, lá da favela, ela... Então, exatamente. Então você deveria ter sido morto. Exatamente, não era pra eu estar aqui. Não era pra você estar aqui. Não era pra eu estar aqui. Então, desde o início... A sua vida não seria relevante, não seria útil. Quando eu percebi isso, tem muitos anos, né, mais de 20 anos, quando eu percebi que essa pauta me atingia, né, aí eu falei, opa, é uma causa. E aí eu sempre falo, né? Mas o homem falando sobre aborto, você não tem lugar de fala. Tenho.
Eu sou a criança nascida. Uhum. Então, eu sou a voz das crianças, né, que estão prestes, né, a sofrer um aborto, vamos dizer assim, nesse contexto. Porque, então, tem lugar de fala assim, né, por causa desse contexto de vida meu. E você, com certeza, estudando esse assunto, qualquer um que tenha minimamente se debruçado sobre ele, vai saber como que nasceu esse movimento. Margaret Sanger, né? Exatamente. A gente sabe. Eugenia. O objetivo dela era eliminar murilinhos. Os pobres, os filhos pobres de mães solteiras. Especialmente as crianças negras. Exatamente. Eugênico e racista, né? Eugênico e racista. Exatamente. Crianças negras, faveladas, crianças... Ah, não, eu já ouvi tanto isso, Murilo. Sempre tem a feministazinha que fala, não, professora, mas essa criança, ela vai ser infeliz, é muito melhor, é como se fosse benéfico a criança não ter direito à vida, não ter nascido. Aí eu falo, mas como assim? Você tem uma bola de cristal? Não, você sabe se essa criança não vai dar em nada? E outra, é um preconceito. Como é que você sabe que essa criança não vai dar em nada, que vai ser péssimo, que vai ser um marginal? Não que eu seja grande coisa, mas eu sou uma pessoa extremamente feliz, tenho 5 filhos, né? Eu perdi um, né, nesse aborto espontâneo, 4 comigo, e, nossa, eu agradeço a Deus todos os dias por minha vida, e não, ao contrário da maioria das feministas, não precisa tomar Rivotril para dormir, nenhum tarja preta. Realmente elas são bastante infelizes. Então, eu assim, agradeço muito pela força que a minha mãe teve, que se fala muito desse discurso da mulher empoderada, a mulher que aborta é uma mulher empoderada, não é. A mulher que assume, né, o filho, ela é uma mulher empoderada, né? Claro que vai falar, mas e o homem? E o homem? O homem, desculpa, o homem que deixa uma mulher grávida, ele é um cretino. Eu não consigo ver de outra forma. É um péssimo homem, né? Agora, infelizmente, por uma questão biológica, é óbvio que a mulher vai ter esse ônus da gravidez. Mas, por existir esse ônus, não quer dizer que ela possa se desincumbir desse ônus, que ela possa matar. Você está entendendo? Para se livrar dessa responsabilidade. Então, o que a gente tem que chamar assim, a situação é uma responsabilidade da mulher. Não estou querendo impor o ônus a ela, mas alertá-la que, biologicamente, ela engravida. E se ela engravidar, entendo que o caminho não é o aborto. Até porque hoje, Cláudia, você sabe, ela pode entregar esse filho para o Estado, né, para instituições. Ela não precisa matar. A morte não é um caminho. Sim, e até citando o caso que já se tornou público, né, não deveria, que aquela pessoa que vive de fazer fofoca, de comentar a vida alheia, revelou aquela atriz, né, acho que pode falar o nome porque... É público, né? É público, a Clara Castanho. Ela engravidou mediante uma violência sexual, quer dizer, foi pior ainda, não foi porque imaginou que não fosse engravidar, né? Mas tem outra forma de engravidar, não sei. Né? Pois é. No método natural, que é fazer sexo. Então, você tem que ter responsabilidade com isso. Então, ela foi vítima de violência sexual e entregou o filho para adoção. Isso foi exposto de forma indevida. Bom, assim... Pelo menos é um bom exemplo para nós, que a gente pode citar o caso dela. Olha, tudo bem. Não tem como dizer que não sabia que ficava grávida fazendo sexo. É óbvio que fica. Né? Mas, pelo menos, preserve essa vida. Isso. Que é uma vida inocente, que não tem nenhuma culpa do que aconteceu. E entregue para adoção. Porque é possível, né? Tem tantas pessoas que estão dispostas a acolher essa vida... Claro que a gente sabe que é um ônus pesado de carregar. Eu já fiquei grávida, todo mundo sabe. Último mês. Ela foi estuprada? No caso, sim. Então, aí entra um tema muito polêmico, que eu vou falar com todas as linhas, acho que é seu pensamento também. Eu discordo absolutamente do aborto, inclusive no caso de estupro. Né? Porque o estupro, vou explicar minhas razões. É claro que é uma dor incomensurável. Eu sou esposo, eu sou pai de menina. Então, eu não consigo nem imaginar o que é um estupro na vida de uma mulher. É um trauma ali que, né, eu acho que, tirando um assassinato, é a violência mais grave que a mulher pode sofrer. É terrível, um negócio assim, inominável, é um absurdo. É por isso que eu defendo pena dura, né, para estuprador.
Ao contrário das feministas, que ficam com esse discurso de defesa da mulher, mas na hora que é para endurecer em relação ao estuprador, não, aí entra todo aquele relativismo penal que a gente sabe que existe no Brasil. Mas enfim, voltando aqui, por que eu sou contra, inclusive, no caso de estupro? Então vamos lá. Então, primeiro, nós temos essa gravidez, obviamente, uma gravidez indesejada. A mulher foi violentada e, obviamente, dessa violência surgiu essa vida. Ok, se a gente opta pelo estupro, o que vai acontecer? Você concorda comigo que a gravidez, ela é vamos dizer aqui que nesse contexto ela é um dano? Ela é como se fosse um dano à mulher. Um dano no sentido de alterar... Um dano no corpo, no organismo, sim, né? Sim, é. Ela sofreu, enfim. Só que ela é um dano provisório. Sim. Vai acabar ali com as suas 42 semanas, 40 semanas, né? Enfim, é um dano provisório. Essa criança nasce e essa mulher vai se recuperar. Fisicamente. Fisicamente, né? É um dano provisório. Que aí você está considerando psicologicamente. Não, mas o psicológico ele também é recuperável. A mulher consegue. Se ela tiver um amparo, ela tiver apoio, né? Claro que vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Ela consegue se recuperar. Era bom até o Marcelo estar aqui para conversar sobre isso. A mulher, ela recupera do trauma do estupro. Mais dificilmente é do trauma do aborto. Geralmente ela não se recupera do aborto. Do estupro ela recupera. Uhum. Isso tem dado científico em relação a isso. Certo? Então, nós estamos falando de um dano provisório que vai passar 40 e poucas semanas ali. Essa criança nasce, não quer a criança, faz o que a atriz fez, doa para a instituição. Beleza, então esse dano ele é provisório. A solução seria o aborto, que é um dano permanente? Seria matar? Você vai estar... Dentro do direito existe a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos, não é? Das ações. Não é razoável nem proporcional você resolver com um dano permanente um dano provisório. Sim. É desproporcional. Isso no direito não existe. Não, a gente vai chegar aí, né? Porque tá no voto do Barroso. Calma, não, mas depois nós vamos falar sobre isso. Tá no voto do Barroso, então, eu tenho que ler isso. A vou ler um solução pedaço. do estupro, ela é irrazoável e desproporcional. Porque eu tenho um dano provisório, que vai ser resolvido em 40 e poucas semanas, mas a minha resposta é permanente, que é matar a criança. E não o estuprador. Não, isso não pode, né? Não, eu sei, eu também sou contra a pena de morte. Tô falando assim, você tira a vida. Isso. Você tira a vida do inocente e não a do autor do fato. Exatamente. Mas aí eu quero falar o seguinte, o que eu quero entrar aqui na... Como é que fala? Meu Deus, a gente tem palavras proibidas, tem palavras que a gente não pode dizer aqui de distinto público. É novo normal, nova língua, né? É isso aí. Leiam, 1984. A nova língua, né? É um livro obrigatório, viu, gente? Você lê 1984... 2 livros obrigatórios. Eu reli, acho que um ano atrás. Admirável Mundo Novo e 1984, mas leiam também a Revolução dos Bichos. Na verdade, se a gente for fazer uma lista do que tem que ler aqui, é muita coisa. Coisas que a gente imaginava que Mas esses dois eu entendo ficção. Que são obrigatórios. Leitura obrigatória. Porque é louco que a gente tá vivendo, que é uma mistura dos dois, né? Você tem aspectos de 1984 Sim. E você tem aspecto do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Uhum. Então você vê uma tecnocracia, tecnologia e inteligência artificial, o Estado usando isso, e ao mesmo tempo você vê toda a estrutura daquela ditadura mais crua, né? Vamos dizer assim, de nova língua, daquele Estado que altera a história, da opinião, que muda o passado para interferir no presente. Tem que ter muito cuidado com as palavras que você usa. Então, eu já falei aqui Barroso, mas vocês já entenderam qual tribunal ele pertence. Né? Primeiro, vamos contextualizar aqui. Antes mesmo dessas reiteradas tentativas de liberalização, de legalização do aborto no Brasil, a gente tem que lembrar, eu já citei Margaret Singer, né? Que foi aqui começou com esse movimento, criou aquela Vamos falar de novo, eugênico, o movimento eugênico e racista. Sim, tá? O objetivo dela era eliminar os pobres, negros, e os pobres eram majoritariamente negros, e assim, porque é a mesma coisa que eu ouço em sala de aula, mas a pessoa acha que está fazendo bem. Não, porque eles vão ser infelizes, não, porque eles vão ser, eles não têm oportunidade, é melhor não nascer do que viver uma vida ruim, uma vida que vai ser pobre, que vai ter passar dificuldade, como se houvesse uma maneira de você prever o futuro assim. Não, esse filho de mãe solteira pobre,
com baixa escolaridade, é impossível. Ele jamais se tornará jamais um vai dar certo na advogado, vida. professor universitário. Não. Pai de família, Pai de família. proporcionar aos filhos uma vida que ele nunca imaginou que teria. Nunca imaginou, escola boa, né? Minha vida foi sempre escola estadual, né? Os meninos meus nunca pisaram na escola estadual. Sim, porque também, coitado, né? Só ouviria Não funk, dá, né? ouviria funk Não no dá pra fazer recreio, isso. né? Deus me livre. complicado. Então, esse discurso eugênico, esse discurso de preconceito mesmo contra os pobres e os pretos, as pessoas não pensam muito bem nisso. Então, como que esse discurso foi crescendo em 1973, a Corte Suprema Americana, ela legalizou o aborto. E como que foi que aconteceu isso? Através de uma mentira. Do ativismo judicial, exatamente. Sim, mas foi através de uma mentira. A mulher, na verdade, ela não tinha sido vítima, né? E ela foi usada. É como esse caso Marielle, né? Aquilo ali já está mais do que bem resolvido. A gente já sabe quem foi o autor, o mandante, e fica requentando, porque o movimento revolucionário, ele precisa ficar requentando, ele precisa ficar revolvendo esses mitos para dar aquele engajamento, né? Para existir, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência da narrativa. Porque ele é movido por uma narrativa. Então ele precisa desses ícones. É sempre mentira. Exatamente. Ele precisa desses ícones, senão ele deixa de existir. Exatamente. Né? Ele precisa desse artifício. Então, em 73, o aborto foi legalizado nos Estados Unidos mediante uma mentira muito bem articulada, mas que foi... Wade e Roe, né? E que foi assim, porque toda a mídia, todo o establishment, no entretenimento, quase sempre ele é de esquerda. Isso aí é fato. Academia, Hollywood, sempre são mais, né, de esquerda. Mas não, totalmente. Você viu o Oscar? Eu não vi o Oscar, mas você viu os relatos do Oscar? Eu tenho 4 filhos, eu não perco tempo com essas coisas. Não, eu também não vi, não. Brincadeira. Eu via muito quando eu era adolescente. Agora eu não vejo mais. Porque... Não, você viu o broche que eles estavam usando? Não, não vi. Nem isso. Tô totalmente alheio. As celebridades de Hollywood, elas são tão limitadas, elas são tão alheias à realidade, que elas estavam, aquela menina que canta, que é jovenzinha, Billie Eilish, eu não sei nem falar o nome dela, porque eu não... eu sei quem que é. Ela tava usando um broche. Não, agora ela pintou o cabelo de preto. Mas daqui a pouco ela tá loira de novo. Billie Eilish, eu acho que é isso. Billie Eilish. Ela usava um broche de uma mão ensanguentada, assim, aí botaram um coraçãozinho no meio, na palpa, mas não tem nada a ver. O broche é a representação gráfica de um momento em que o movimento revolucionário palestino, lá, o movimento da libertação da Palestina, que a gente não vai entrar em discussão aqui, que ele é muito complexo, mas já adiantamos. Pró-Israel. Pró-Israel, acabou. Foi uma circunstância em que 2 israelenses, eles se perderam no caminho, e lá naquele estreito ali, naquela faixa de Gaza, é meio... Uma hora eu tô em Gaza, noutra hora eu tô em Israel. Os 2 rapazes, eles se perderam. Eles foram abordados pela polícia e aí foram levados a uma delegacia. Que, quando a gente sabe quando o delegado tá nem aí, que tá afim que o povo linche mesmo, ele meio que relaxa na segurança e não faz nada. Então é mais por omissão dos policiais, porque afinal de contas são a autoridade palestina, né? Eles tinham que fazer de conta que estavam protegendo os 2 cidadãos israelenses. Eles... nossa, por incrível que pareça, você não há de ver. Pois é, aconteceu, né? Você não há de ver que o povo entrou na delegacia. Linchou. Nossa, né? Tão difícil. E linchou os 2 rapazes. E um em especial, um homem, ele saiu na janela, aquela multidão lá, né? Eufórica, porque tinha matado 2 israelenses, saiu com as 2 mãos ensanguentadas assim, né, mostrando o sangue dos meninos, dos 2 rapazes, o sangue nas mãos. E o povo exultante, comemorando, mais de 1.000 pessoas na porta da delegacia lá, exultante. Eles não só assassinaram os 2, como também desmembraram. Nossa, e tem fotos
né, um pouco escatológicas, bem gráficas, né? A menos pior, vamos dizer assim, é a que mais aparece quando você busca essa referência. Aliás, eu vou deixar todas as referências de tudo que a gente estiver falando aqui, eu vou pesquisar a referência e vou colocar aí embaixo. Olha lá embaixo na descrição que vai estar lá. A que dá para apresentar, a foto que dá para você mostrar são duas pessoas com... Parece ser um fígado. Nossa. Não, tem piores. Tem, né? Tem outras partes, mas... Então, esse símbolo... Como essa foto ficou emblemática, né? Das duas mãos... O cara que matou lá, um dos que mataram na janela com as duas mãos ensanguentadas com sangue judeu. Aí a menina usou um broche em referência a isso. Olha como a pessoa é Meu inteligente, Deus, né? Algum assessor, alguém ali do staff dela falou, coloca esse broche. Aí a pessoa não pensa, o que é esse broche? É um pedido de cessar fogo. Realmente, eles estão pedindo... Não sabe o contexto histórico. Não sabe nada. Eles... estão pedindo cessar fogo. Ponto. Sem a entrega dos reféns. Cessar fogo. Para de jogar é só entregar bomba os na reféns, gente. É só entregar. Entrega. Mas vai complicado. entregar? Não vai entregar. Mas esse paralelo é um paralelo muito interessante. Quando a gente... Dá para traçar também em relação ao aborto, né? Porque é uma narrativa que se cria em torno de uma situação e a verdade é deixada de lado. Não existe compromisso com a verdade no que se refere ao aborto, que é ao homicídio intrauterino, né? Eu gosto de dar o nome correto. Por exemplo, uma vez, eu também deve ter uns 6, 7 anos já, eu organizando uma manifestação, também pró-vida, em defesa da vida, e fui entrevistado por uma jornalista da CBN. Então não é qualquer jornalista. Pelo menos se pressupõe que não, né? Não seja. E nessa entrevista ela disse, com todas as letras, mas a gente não sabe quando começa a vida, né? Nós temos uma dúvida, a ciência não tem a certeza. Tem. É mentira, gente. É uma narrativa absurda. Qualquer criança, minha filha tem 14 anos, você pega o livro dela lá de nem ensino médio, ensino fundamental. Isso já está estabelecido. Qualquer livro de embriologia, a vida começa na concepção. Ponto. Isso é uma verdade científica, em conteste. Só que eu falei pra você, é a narrativa, você tem que criar. Não, mas é uma dúvida, a gente não sabe se a vida começa com 3 meses. Eu mato essa dúvida. Quando o óvulo foi fecundado, a partir daquele momento, né? A gente sabe, já aprendeu na aula de biologia lá do ensino médio, que aí nem o outro espermatozoide entra e tal. Alguma coisa a mais é acrescentada ou tudo que tinha que ter já está lá dentro? A cor dos seus olhos, o jeito do seu cabelo, o tom do seu cabelo, se ele vai ser encaracolado, se ele vai ser liso, né? O formato do seu nariz, a sua orelha. Todo o código genético já está ali, né? Dentro daquela célula você aí tem que personalizar. Você já era você neste momento? Ele acha que ele já nasceu pronto, né? Com 9 meses, engravidou. A mãe já, então, ele só começou a ser ser humano na hora que ele estava nascendo. Então, e aí... Antes ele não era ser humano, ele era um amontoado de células. Vamos falar de novo sobre discurso. A gente é do direito, você vai encontrar o princípio da maior proteção, da ampla proteção do trabalhador, não vai lá no direito do trabalho? Lá no direito no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, princípio da maior proteção da criança, blá, 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 não é? Das mulheres. Princípio da maior proteção das mulheres, não é assim que funciona? E o nascituro? Quando chega no nascituro, cadê essa galera que defende essa proteção máxima? Quando chega na vida humana, a gente relativiza. Tanto é que o anteprojeto do Código Civil coloca você, né? Você fecundado, o óvulo fecundado como uma potencialidade de vida. Como que é uma potencialidade, né? Não passou, nem vai passar. Não vai passar, mas assim, mas já mostra... Essa é uma discussão super recente que está começando agora, mas eu quero dizer, passar. Não, misericórdia, mas eu falo assim, eu quero mostrar onde eles chegam. É uma potencialidade de vida, meu amigo, mas se não fosse, se não é você lá, não é você aqui agora. Mas você só está aqui porque houve a concepção. Simples. Não, nós vamos decidir
Nós, coletivo, nós, Estado, vamos decidir quem é ser humano e quem não é ser humano. Teve um cara que falou isso também, né? Eu esqueci o nome dele, ele na Segunda Guerra Mundial, lá da Alemanha, como que é o nome desse cara? Ele usava um bigode. Ele usava um bigode assim, eu não vou falar o nome dele aqui, pra não derrubar o canal, né? Na verdade, mas é uma visão dele, né? Na verdade, a gente pode voltar até mesmo na Grécia, né? Só que como eles não tinham os instrumentos, a tecnologia que há hoje para já verificar de antemão quem nasceria com autismo, quem nasceria com síndrome de Down, quem nasceria com uma deformidade física qualquer, então eles esperavam, né? Tinham que esperar, não tinha tecnologia. Esperavam que a pessoa nascesse e aí sim, nossa, não vai ser útil. Tem uma deficiência, vamos descartar, vamos matar, jogar murro abaixo, vamos descartar, abaixo. Exatamente, né? Porque isso é não tão vai louco. ser útil. Quando a gente fala que nós estamos falando, esse intuito de aplicar um aborto, ele tem tudo a ver com eugenia. Sim. 100% eugênico. 100%. Se você é abortista, eu quero falar na sua cara, você é um eugenista. Porque é. Não, vamos falar a palavra correta, atualizada. Eugenia lá na Grécia é nazismo. Nazista, né? Pois é. Porque se você pegar, isso é dado lá recente, da Suécia. Depois você coloca lá pode colocar. Nos países nórdicos, Islândia, que não nasce mais. Não nasce mais criança com síndrome de Down. Eles erradicaram. E aí, os jornalistas foram tão canalhas que eles colocaram assim, a Suécia consegue erradicar a síndrome de Down. Sério? Sim, o título da matéria é essa. Aí você fala, nossa, como que eles fizeram, né? Porque é uma questão genética, como que você... Retirando o direito à vida da Exatamente. criança Então, com síndrome de Down. Quando se percebe que aquela criança ela é síndrome de Down, né? Aí você faz o aborto. Assim que eles erradicaram. Ou seja, qual a diferença dessa sociedade que nós temos para uma sociedade grega? Não só os gregos, né? Mas os astecas, até os índios brasileiros, até hoje também, eles têm essa cultura. A criança nasce de uma forma... Às vezes é gêmeos. Um termo que eu detesto, né? Fora do padrão normal, né? Eu acho que nós somos humanos e não existe um padrão normal, mas a criança, vocês entenderam, com alguma deficiência, a criança ela é morta, ela é enterrada viva e assim por diante, né? Então tem... também aí no caso... algo grotesco, né? Sim, mas para que... Você falou uma palavra interessante. É grotesco. Como que... E também você falou que é uma narrativa. É uma narrativa. Como que você faz para dourar essa pílula para a pessoa não perceber que ela está matando um outro ser humano? Você faz você constrói uma narrativa. Você tem que retirar as questões um pouco assim feias, né? Não tão agradáveis. E você acaba com isso quando você mostra para eles, por exemplo, aquele vídeo, Um Grito Silencioso. Já assistiu? Já, perfeitamente. Sim. Blood Money também. Exatamente. Já aconteceu eu explicando assim para a pessoa, não, mas você sabe como é feito o aborto? Porque a pessoa acha que é uma mágica. Uma coisinha assim, vai ser eu não quero falar a marca do remédio, vai ser igual não tomar pode. uma pílulazinha assim, pra dor de cabeça. Não é. Envenenamento. Existe uma reação física, o negócio é físico, aí você tá grávida, é uma reação física. Então vai haver uma hemorragia, vai haver contrações. O feto, ele é expulso. Um nascimento. Então sim, não é um nascimento real. De uma criança morta, né? É o nascimento de uma criança morta. O que se tem, que as pessoas falam um pouco sobre isso, é os meios que se faz um aborto. Sim. Por exemplo, na comunidade europeia hoje inteira, é um direito da mulher e uma obrigação do médico. A mulher chega e fala, olha, a gente chama aqui de pré-natal, né? Mas na primeira consulta lá, que constata a gravidez, é obrigação legal do médico perguntar para a mulher se é desejável. Se aquela gravidez é desejável. Se a mulher falar não é, o médico é obrigado, por lei, a prescrever um medicamento abortista para ela. E como que funciona? Quando a gente está falando de um bebê, eu não chamo de feto, eu não chamo de embrião, eu chamo de criança. Eu sei que é anticientífico, mas é de propósito. Eu chamo de criança, o bebê na barriga da mãe, eu humanizo. Porque esse negócio de feto, embrião, isso aí, eu sei que é científico, mas eu vou ser anticientífico, tá? Então, quando aquele bebê está lá nas primeiras semanas, né? Ele é o quê? É um tamanho de uma ponta de caneta, né? Mais ou menos, milímetros. Então, o que acontece? A mulher vai tomar um veneno. A verdade é essa.
Ela toma um que se chama remédio, medicamento, entre aspas, um abortivo, mas ele é um veneno, aquele ser vai morrer envenenado. Acho que até os 3 meses, até o 3º mês ainda consegue tomar esse medicamento para envenenar a criança. Aí a criança cresce, Cláudia, não dá mais para usar um veneno, porque senão vai matar a mãe também, concorda? Uhum. Então a dose do veneno vai ter que ser uma dose muito maior, uma dose cavalar, então a mãe também vai morrer. Nesses casos, só existe uma forma de se fazer o aborto. É você picotar a criança no ventre da mãe. Não existe outra. Isso é tão louco. Eu vi esses dias um vídeo, achei muito interessante. O cara parando pessoas aleatoriamente na rua, perguntando, você é a favor do aborto? Sou a favor do aborto. Na tal. Europa, né? Não foi no Brasil, não. Foi no exterior. Aí o cara pega um celular E mostra esse aborto. mostra. A criança sendo mutilada, destroçada no ventre da mãe, mostra a filmagem daquele ato médico terrível, daquela carnificina, mostra pro cara, o cara assiste. Aí ele repete a pergunta, você é a favor do aborto? Não, óbvio que não. Não sou mais. É assim, é o choque de realidade, porque nada melhor, o melhor antídoto contra a narrativa, contra a mentira é a verdade, é a realidade. A realidade é a verdade, né? Então é nesse sentido. Então a gente tem que pensar sobre esses meios de aborto. Existe outro discurso, a gente está falando muito da questão do discurso, que é o empoderamento feminino. A mulher é dona do corpo dela, a mulher é dona da história dela, a mulher é dona, a mulher é empoderada, ela tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Verdade. Só que tem um detalhe, não é mais o seu corpo. Já tem um DNA próprio. Já começa aí. Esse argumento ele já nasce falho. E é um argumento que você vê em trabalhos científicos. Que é o corpo da mulher, o direito ao corpo. Não é trabalho científico. Hoje, não é, mas assim, a gente sabe o que virou a ciência hoje, né? Nós somos do direito, é tudo zoado. Você vai ver vários trabalhos defendendo, que se dizem científicos, mas que na verdade são anticientíficos. É porque tudo é uma questão de escreveu bem, convenceu algumas pessoas. Tem um título. Eu acho que nem escrever bem não é tão necessário. Tem um título. Você tem o título, eu acho que passa. Não, acho que não precisa ter título. Acho que precisa só pertencer à turma. Precisa Isso. só estar ali no meio do pessoalzinho, que aí você retroalimenta. Um fala, o outro repete, o outro também, e aí isso cria Fica se retroalimentando. Cria uma narrativa que parece que eles estão falando coisa séria, mas eles não estão falando nada sério. Não é possível que seja sério. Eu vou te fazer uma pergunta como mulher. Seu corpo, suas regras? Você tem lugar de fala. Sim, meu corpo, minhas regras, só que é outra pessoa, não sou eu. Só que tem um detalhe. O bebê não é parte não é um apêndice da mãe, não é outra parte nossa Deixa que eu te pode ser corrigir. tirada. Você me permite corrigir? O baço. Não é um baço, não é um apêndice. Não, você tá meio certa. Deixa eu dar um meio certo aqui, professora. Obrigada, na minha nota, me dá 5. Aqui, ó, o é C cortado. Ah, meu Deus. Eu errei a questão. Mais ou menos. Por quê? É o seu corpo, em regra, sim. Seu corpo, suas regras. Eu posso fazer uma tatuagem, posso colocar piercing, posso fazer um monte de coisa. Aqui, no direito penal, os meninos ficam assim, tá? Ué, como assim, professor? É lesão corporal. Sim. Só que a autolesão, ela não é punível no direito exatamente. penal. Então, um piercing é uma lesão permanente, a tatuagem é uma lesão permanente, mas o direito não vai se ater a essa coisinha tão michuruca que é... meu amigo, você fez a tatuagem, você marcou sua pele, você colocou piercing... E hoje é uma questão cultural também, né? Tudo bem. Então, você pode pôr piercing, pode rasgar a boca, pode colocar uma tampa de Nescau. Na orelha, né? Não, a tampa de Nescau. Não vou falar, não. Não vou falar o nome da pessoa, não. Você pode colocar piercing pro lado do vento. É autolesão? Quem é o prejudicado nisso? Você mesmo. O direito não se importa. Olha só que aula de direito penal, né? Obrigado pela aula. E agora Mas não é o seu corpinho, é outra pessoa. Mas agora... fala por que eu não tirei nota máxima. Meu corpo, minhas regras. Não. Eu peguei só um trechinho do artigo 13 do Código Civil, até fiz a colinha aqui, vocês vão me desculpar. Olha só. Salvo por exigência médica, é defeso, é proibido, né? O ato de disposição do próprio corpo. Se eu chegar no médico e falar assim, doutor, eu não gosto do meu antebraço, eu quero ficar cotoco. Tire, por favor.
Ele não vai... Se ele Não, fizer... claro que não. Acho é que crime, tá no não é? Sim, tá É no crime. juramento de Hipócrates também, Exatamente. que ele não pode. Eu não posso, eu não sou o dono do meu corpo. Essa história meu corpo, minhas regras, é mentirosa. Você pode vender órgãos? A não ser que seja na Deep Web, né, mercado negro, mas assim, eu não posso. Eu não posso. É proibido, é vedado o mercado de órgãos. E graças a Deus, ele tem que ser, obviamente. Não é? Mesmo? Como que o Faustão ganha coração Aí você tá querendo derrubar o canal. Ih, qual foi a última? Primeiro, assim, apareceu um coração O canal do nada. é seu, então você tá Não, assumindo não. risco. Eu vou Não, mas é falar. rápido. Não, Qual foi a última? Viva O o que ele SUS, conseguiu? hashtag Foi Viva o SUS. fígado? Não, viva o SUS. Viva o Hashtag, SUS. a explicação é essa. Viva o Viva o SUS, SUS, que arruma... Claro. Qual foi o último órgão que ele Eu não precisou? vou lembrar. Eu sei que foi... Rim. Tem pouco tempo, ele fez Foi um agora, transplante, foi outro tempo. um ano, né? Não tem nem um ano, talvez. Não, Pouco mês, menos de um semana. ano. Não, o Não, coração o primeiro. que magicamente apareceu o coração pra ele foi tem quase um ano. E o último Agora eu sei que aconteceu rim. de novo, eu não sei. Foi um órgão aí de Aham. algum pobre que chegou no postinho com Não, o pé quebrado. Olha só. E no dia seguinte, a família dele recebeu a notícia. Morreu. Foi uma bactéria. Morreu. Nossa, morreu? Ficção Pois é. hospitalar. Mas enfim. Em poucas horas o Faustão já tinha Então, um essa rino. frase, ela é mentirosa. O seu corpo não é suas regras. A lei é clara em dizer que você não pode dispor do seu próprio corpo. E ainda tem esse argumento que você usou. Não é mais o seu corpo, já é um corpo próprio. Então, é claro, é óbvio que a mulher, ela é dona de si, a mulher tem as liberdades, mas uma vez estando grávida, obviamente, ela não pode matar. Eu sou professora de penal, não posso, né, me esquivar disso. O aborto é permitido naquelas duas situações que ainda persistem lá no código, que é de 1940. Quando a mãe é vítima de violência sexual e quando eu tenho um conflito ali entre... eu tenho que, para preservar a vida de um dos dois, eu tenho que sacrificar alguém. Humanizado, né? Aborto humanitário que eles chamam, né? Ele é uma opção, não é uma imposição. O Código Penal, ele não obriga a mulher a abortar, ele dá essa permissão, o aborto permitido. No caso de violência sexual, ela pode optar por essa é sempre uma solução opção. drástica, fatal, letal. E no caso de que é necessário, que isso vai prejudicar a saúde da mulher, e eu sempre dou o mesmo exemplo que ocorre várias vezes, aí a gente sempre vê a mulher que descobre ser portadora de um câncer e ela está grávida. Ela precisa fazer o tratamento. Ela precisa começar a quimioterapia ou radioterapia, ela precisa começar a tomar uns fármacos aí muito pesados que vão prejudicar tanto a ela quanto o próprio bebê. Então, ela é autorizada pelo Estado a interromper essa gravidez. Só um parênteses. Muitas mulheres optam por não se tratar para o bebê nascer e depois ver o que faz. Assim, não estou falando que não estamos impondo nada, mas fica a título de reflexão. Né? Sim, ela literalmente dá a vida ao filho, né? Dá a vida pro filho. E muitas sobrevivem. Algumas realmente elas não sobrevivem. Sim. A gente tem vários casos, é só pesquisar na internet. Eu vou colocar na descrição algum caso que tenha os mais famosos. Mas é muito fácil de você pesquisar isso. A mãe opta por não interromper a gravidez e ela vai chega a termo, né? Tem o bebê e depois ela começa a quimioterapia, radioterapia, o que mais for preciso. Essas duas opções elas já existem. Eu queria falar, entrando agora mais na esfera do direito mesmo, porque afinal de contas nós somos dois professores de direito. Como que começou, né? Eu já falei dos Estados Unidos que foi em cima de uma mentira. A mulher, na verdade, ela não tinha sido vítima de violência coisa nenhuma. Ela foi usada pelo movimento feminista, pelo movimento, né, revolucionário e acabaram impondo, né, acabaram legalizando em todos os estados americanos, porque foi uma decisão da Corte Suprema, legalizou o aborto e a partir daí milhares e milhares... Milhões, né? Milhões. A gente vai colocar... Vamos colocar na descrição desse vídeo. Não deixe de olhar a descrição desse vídeo, vai ter muita informação. Eu fiz uma conta e eu não vou falar aqui porque eu vou incidir em imprecisão. Mas eu peguei os números anuais do aborto dos Estados Unidos e multipliquei de 73 para cá. Nossa. É uma carnificina.
É mais do que E onde as estão duas as guerras. clínicas? É porque a gente sabe, a gente participa do movimento Pró-Vida, então é muita informação que a gente tem, e a gente às vezes Isso. se atropela e não consegue falar tudo que quer. Onde estão as clínicas, o maior número de clínicas abortistas nos Estados Unidos? A região. Nas regiões mais empobrecidas, né? Nas regiões mais empobrecidas e próximas aos campos universitários. Pois é. Então, nos bairros mais pobres, nos bairros negros e nos campos universitários, que são as clínicas. Eu acho muito importante você ter tocado no caso da Wade versus Roy, lá nos Estados Unidos, 73, porque foi o ativismo judicial. Inclusive, eles revogaram essa decisão, né? Não Graças existe a Deus, mais. Acho que deve ter um... uns 3, 4 anos já, né? Mais ou menos. Não tem isso tudo, Tem isso, não. não? Acho que 2. 2 anos? Enfim, desculpa a imprecisão, mas A gente vai eu colocar sei na que ela descrição, foi- gente. É muita coisa nessa descrição. essa decisão foi revogada, né? Então, a própria Corte, Suprema Corte norte-americana, entendeu o erro, o equívoco que era. E é tão interessante porque é o seguinte, é a mesma situação do Brasil. Vamos lá. A população brasileira é uma população majoritariamente pró-vida. Majoritário. Majoritariamente pró-vida. Mais de 90%. Né? Tem dados para isso, põe os dados também. Salvo engano, vai estar ali 89%, 86%, pouco mais, menos de 90%, não falei mais de 90%, pouco menos de 90%, mas assim, é majoritário. Aí você fala, mas espera, se a população brasileira é tão contra o aborto, por que nós estamos aqui discutindo isso? Como que isso vai se tornar, prestes, tomara que não aconteça, mas está prestes a se tornar uma realidade no Brasil? Pelo seguinte, existe hoje um câncer, que eu falo que é o câncer do direito, a metástase do direito ocidental, que é o ativismo judicial. O que é o ativismo judicial para quem não é do direito? Eu falei isso naquele episódio que eu participei, né, sobre a democracia, mas não tem como, é um tema, ele é recorrente. Vamos falar em outros episódios porque, também. porque na minha percepção, acho que na minha percepção não é a realidade. Se você discordar, você pode falar, por favor, até peço pra gente ter o debate aqui. Mas na minha percepção, é a maior ameaça ao direito, às instituições, a gente fala muito, né, a defesa das instituições democráticas, pois é, não tem nada mais nocivo, nefasto, do que o ativismo judicial. Funciona assim, pessoal, para quem não é do direito. Desde a Grécia, a lei se tornou a manifestação, vou ser bem simplista, tá? A manifestação da vontade popular. O povo se manifesta pela lei. Como que você faz isso? A pergunta, né? Como que você faz isso num país igual ao Brasil, de 205 milhões de habitantes? Não tem como colocar todo mundo na praça, né? E levanta a mão, o que vocês acham? Já dá confusão, Já dá confusão do jeito que tá, de né? condomínio. Quem já morou em prédio exatamente. sabe. Então, fazer democracia direta em reunião de condomínio já é em resposta a esse aumento da população, do Estado, né, foi criada a democracia representativa. Então, eu não estou lá diretamente, mas eu vou votar, vou escolher alguém que seja, por exemplo, no meu caso, né, seja pró-vida, que eu sei que vai tentar barrar essa pauta do aborto, que pensa como eu penso. Porque na hora de fazer a lei, ele vai fazer uma lei conforme represente os meus valores, o que eu penso. Então, foi criado esse mecanismo. E até hoje, a lei é a representação máxima da vontade popular. Você vota em alguém para fazer a lei, por isso que isso é sagrado numa democracia. O pilar da democracia é esse sistema. Beleza. Então, pela lei, os caras tentaram. Você sabe que eles tentaram. Eles tentam toda... É o que eu falei, toda direto. semana. Toda semana tem um projeto de lei. Só que eles perdem, eles não conseguem, a pauta não avança, isso é décadas. A esquerda, os abortistas não conseguem aprovar a lei, eles sabem disso. Não é pela lei. Da mesma forma que não foi nos Estados Unidos. Uhum. Porque pela lei eles perdem, porque a população majoritariamente rejeita. Então o que eles fizeram? Eles criaram um caminho paralelo para você burlar esse sistema. Uhum. Qual que é esse caminho paralelo? O ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? O juiz falar assim, a lei tá aqui, Claudinha, eu sou juiz, tá? Então tá falando aqui que não pode abortar, teve vários projetos de lei que tentaram, mas não passou. Não, beleza, eu vou aprovar o aborto. E eu vou te Você dar tá entendendo? Exemplo. E você pegou justamente o meu habeas corpus Ele deixa aqui. a lei de lado, ele afasta a lei, é como se ele falasse, povo, vocês não têm o poder tá aqui, o poder é a minha caneta, eu faço o que eu quiser, eu sou o novo Luís XIV, o Estado sou eu, o Estado Samoa. Semoá. O então Estado eu vou te sou fazer eu. uma pergunta agora,
Eu faço o que eu quiser com a minha caneta, o poder Eu vou te absoluto. fazer uma pergunta de direito. Acabou a Direito democracia. constitucional. Se eu souber, eu respondo. Eu acho que você sabe. Doutor Murilo, o habeas corpus é instrumento adequado para a legalização de um aborto? Nunca foi, nunca será. Você é penalista. Para que serve um habeas corpus, doutora? Dá-me o corpo, né? Me livre. Prisão ilegal. Prisão abusiva. Falta de justa causa. Exatamente. Tem todos os requisitos, né? Sim. Porque ela perguntou o direito constitucional, porque o habeas corpus ela é uma ação constitucional, mas muito aplicado mais no praticamente penal, só né? é aplicado no penal. O que aconteceu? Agora eu vou contar a história desse habeas corpus aqui, que vai estar na descrição para você ler, quiser procurar. Habeas corpus 124.306. O que aconteceu aqui? Houve um crime de aborto. A clínica foi assim, uma pessoa, uma mulher, ela avisou o marido, né, ou companheiro, não sei bem. Essa mulher, ela tinha horário marcado para fazer o aborto, aí ela foi na clínica, só que antes da clínica, ela avisou, olha, tô indo, mandou mensagem no WhatsApp. Tá, e sumiu. Essa mulher desapareceu e começou todo mundo a procurar. Como se sabia onde que ela tinha ido fazer esse aborto, então óbvio que o marido, né, o companheiro, ele disse na delegacia, olha, minha companheira sumiu, desapareceu, e a última localização dela é essa daqui. A polícia chegou e viu que se tratava de uma clínica clandestina, uma clínica destinada a fazer abortos, e prendeu todo mundo. Técnicos, enfermagem, o próprio médico, o pessoal da administração. Era uma clínica mesmo, assim, bem estruturada, né? Sim. Fazendo reiteradas vezes, né? Reiterando naquele crime. Aí todo mundo foi preso. E impetraram um habeas corpus, que é o instrumento correto quando você está preso. Né? Você faz tem uma prisão ilegal, tem os requisitos, você né? tenta, às vezes a prisão é legal, mas o que custa, Gambela, né? Vai que né? cola, essa palavra do Marcelo tá pegando em gambelar. Você faz assim, pro seu cliente te procura para você impetrar um habeas corpus, porque ele tá preso, você vai dizer o quê? Às vezes a prisão até que não tem nenhuma ilegalidade na prisão, mas a pessoa é uma pessoa com profissão lícita, no caso ali era endereço médico, fixo, mas né? estavam fazendo coisa errada. Endereço fixo, aquelas coisas. É uma pessoa que se compromete a comparecer a todos os atos do processo e tal. Quem sabe, né? Vai que cola. Nós, como advogados, a gente faz isso também. A pessoa realmente cometeu o crime, mas aquele crime é um fato isolado. O sistema autoriza, né? Não que seja nada ilegal, gente. É o que ela está falando. Para quem é leigo, é que o próprio sistema, nosso sistema jurídico autoriza. É o artigo 312 do Código de Processo Penal. Que a pessoa, mesmo sendo culpada, ela tem essas benesses que a lei confere. Sim, porque ele foi culpado de um... Não é porque eu cometi um crime, Murilo. Agora falando como criminalista. Não é porque eu cometi um crime que eu sou uma má pessoa. Exatamente. Não, o criminalista fala assim, você não cometeu nenhum crime. Não. O advogado que fala, não é o criminalista, é o advogado. Que crime? Com certeza. Não, você não cometeu crime. Não, gente, quem nunca? Quem nunca? Não estou falando de aborto, não. Eu estou falando assim, quando o crime é sob violenta emoção, ou foi num momento de desespero, ou foi um fato isolado, não é uma conduta reiterada, não é um costume, não é o seu modus de vida, né? Então, assim, todo mundo está sujeito. Quem é que pode dizer? Eu sempre falo em sala de aula. Quem é que pode dizer aqui que nunca vai matar ninguém no trânsito? Um atropelamento culposo. Culposo, é muito difícil. Quem que pode dizer uma coisa dessa? Não, porque eu nunca tá vou mexendo no celular ninguém. Ali, né? Às vezes você não mexendo no pode celular. garantir que você nunca vai atropelar ninguém e causar lesão corporal ou talvez até, infelizmente, a morte de uma pessoa. Então, não é porque a pessoa cometeu um crime que necessariamente ele seja uma má pessoa, de maneira nenhuma. Então, o código, entendendo isso, o Código de Processo Penal, ele dá a oportunidade da pessoa responder livre. Vai responder. Eu vou ser penalizado na medida da minha culpabilidade. Eu não estou me eximindo da minha responsabilidade. Mas eu vou responder, mas eu tenho profissão certa, endereço fixo e vou comparecer a todos os atos do processo. Ok.
Não custa nada tentar. Aí impetraram um habeas corpus para o dono da clínica, o médico, os enfermeiros e o pessoal da administração. Todo mundo participou do aborto. Todo mundo, porque todo mundo estava participando. E a mulher morreu nesse caso, não foi? A mulher morreu, né? Parece desculpa, eu não dei o fim, né? Acho que ainda jogaram o cadáver dela e Exatamente, esconderam o cadáver. esconderam o cadáver, porque, nossa, a mulher morreu aqui durante o procedimento. E aí também tiraram as mãos para não encontrar digital. Não, foi um negócio feio, foi um negócio muito feio. Criminoso mesmo, né? Foi o aborto com resultado morte e também ocultação de cadáver, que é o 211 do Código Penal. Foi um negócio feio. E aí, mas mesmo assim, mesmo por pior que seja, por mais feio que seja, por mais criminoso, por mais culpado, todo mundo tem direito a um habeas corpus. Direito de defesa. Direito de defesa. Não, tem que falar isso pra alguém aí. Todo mundo tem direito à defesa? Será? Devido processo legal? Será que isso existe ainda? A gente vai falar, não, a gente não vai falar sobre isso. Tem uma pessoa aí que... Não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. Não, eu tava falando com uma pessoa que eu conheço que tem problema de calvície. Uma calvície severa. Murilo, pelo amor de Deus. Rapaz, esse cara tem uma dificuldade extrema de entender devido processo legal. É um amigo meu. Depois eu... pode ser. Eu que faço a lei aqui. Exatamente. A lei sou eu. Ó a caneta, ó. Me dá a caneta aí. Não vamos a canetinha nervosa. Não pode cair, pelo amor de Deus. A canetinha nervosa. Murilo, você tem 4 filhos, você não pode ser preso. Não serei. Gente, quem não assistiu... Não, mas eu tô falando da pessoa assistir do amigo meu. O primeiro episódio que o Murilo participou, que quando a gente atuou no inquérito qual? Não era fake news, era atos antidemocráticos. Sim. Quando ainda tinham vergonha na cara, quando eles ainda tinham pruridos, quando eles ainda tinham... Não, gente, não vamos fazer um negócio tão debochado assim, não. Né? Hoje perderam completamente a vergonha. Mas acho que naquela época o negócio já estava zoado, né? A gente eu achei um absurdo o que aconteceu naquela época, mas o nosso cliente conseguiu 1 ano de tornozeleira e tá livre, né? em É verdade. casa. Pessoal, agora eu tô pegando 17 anos, né? Não fala. Não, que eu falei que um amigo meu tem 17 anos. Foi condenado a 17 anos de prisão. Não fala mais nada, meu Deus. Olha o tempo que a gente Vamos voltar pro aborto, porque senão vai sair nós dois presos daqui. Né? Não, olha que tristeza. Olha o tempo que a gente vive. A gente não pode falar as coisas, não podemos. Porque isso são de fatos, né? Nós não estamos falando de pessoas. Isso é crime-ideia. Isso é crime-ideia. Leiam 1984. Crime de pensamento, exatamente. É o crime de pensamento. A gente pensa em falar uma palavra e a gente, não, mas eu não posso falar. E eu acho que tem muita gente que tá perdida, né? A gente tá brincando aqui entre nós e desculpa se vocês estão boiando. É porque, de fato, a gente não pode falar. Eu vou colocar na descrição, assiste. Em defesa da democracia, em defesa da liberdade. Em defesa da liberdade, muito bom. Foi... Eu acho que foi um dos primeiros, o 9º, né? O 6º, um negócio assim. 6º ou 9º. Foi na primeira temporada. Não, foi o 9º ou 10º. Então foi o 9º. Foi o 9º. O 10º foi o meu predileto da primeira temporada. Assistam. É sobre literatura. Eu amei. Gente, que episódio perfeito. Né? Sara perfeita, Tiago perfeito. Assistam, 10º episódio. O brasileiro odeia literatura? Tem que assistir, gente. Verdade. A descrição vai ter 1000 itens. Então, E aí encontraram o cadáver. Houve ocultação? Encontrou o cadáver ou não? Mas isso é irrelevante. Enfim. Não é irrelevante, mas... Não é irrelevante para a família, não. Nesse contexto aqui, né? Desculpa. Bom, e aí? Bom, todo mundo tem direito a ampla defesa, então impetraram o habeas corpus. Qual que era o teor? Qual que era o objeto, né? Para falar a palavra mais correta, qual que era o objeto desse habeas corpus? Prisão ilegal, ó. Buscar a liberdade dos acusados em virtude de uma prisão em tese ilegal. Não, eles nem tiveram coragem de falar isso. Eles não chegaram a tanto, né? Então, não foi tão debochado assim. Foi, olha, a gente é gente boa, a gente tem endereço fixo. Eles usaram esses argumentos. Esses argumentos. Então, aí foi. Só que o nosso querido ministro Barroso, ele foi além do pedido. Ele começa assim, eu vou ter que ler. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Então pronto, acabou. Acabou. Já acabou o julgamento. Não. Aí é a maravilha, né? A
a coisa da narrativa. Você Canetinha escreve a canetinha. A canetinha nervosa. Canetinha nervosa. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Ponto. Já podia ter parado por aí. Todavia, é o caso de concessão da ordem de ofício. Quem é do direito sabe o que significa isso. Oi? De ofício? Se não é cabível... Não é cabível, começa... mas eu vou dar assim mesmo, porque eu quero, porque eu posso. Aí entra a questão do espera, ativismo, né? Porque o negócio Só piora. só piora, você não viu nada. Daqui pra frente é só pra trás. Daqui pra frente é só pra trás. Vírgula. Para fim de desconstituir a prisão preventiva com base em 2 ordens de fundamentos. Então, quais são? Ele está anunciando aqui que ele vai usar, querido Barroso, vai usar 2 fundamentos para dar o habeas corpus para a galera. Só esclarecendo, gente, quando um juiz, um ministro, um desembargador coloca assim, ó, o recurso, a ação não é cabível na hipótese, acabou. Acabou. O julgamento dele é isso aqui, é sem mérito. Quais os fundamentos que ele usou aqui? Em primeiro lugar, ele fala aquelas hipóteses do 312 do Código de Processo Penal, vocês não têm obrigação de saber, que eu já falei, residência fixa, a pessoa que tem uma profissão estável, uma profissão conhecida, que não é ilícito per si não é ilícito ser médico, mas é ilícito ser médico abortista. Mas tá, aí ele fala isso. Em segundo lugar, aqui que a porca torce o rabo, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição dos artigos, aos próprios artigos 124 e 126, que são as hipóteses de aborto no Código Penal, que tipificam o crime de aborto. Para excluir, então ele vai estar anunciando aqui que ele vai usar a Constituição para excluir do seu âmbito a incidência da interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. Isso aqui tudo pode ser resumido numa palavra: aborto. Então, ele está anunciando no primeiro aqui... trimestre, os 3 meses. É o que ele está dizendo aqui, nesse voto dele, de 2016, ele está dizendo aqui, nesse voto, que foi a primeira tentativa assim, maior de legalização do aborto, não através do processo legislativo, que é o caminho adequado, que seria o Congresso Nacional decidir, mas através de ativismo judicial. É um atalho. Decisão, um atalho errado, equivocado. E aí ele coloca: a criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais. Peraí. Quem criminalizou o aborto? O Congresso Nacional. Baseado em quê? Baseado na vontade do povo que o elegeu para aquelas pautas que ele acha relevantes. Uma democracia indireta, né? Exatamente. Aí vem o magistrado e fala: a criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais. Meu amigo, ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Exatamente. A gente votou no deputado fulano, pró-vida, para que ele, barrasse toda e qualquer tentativa de legalização do aborto. Ninguém te perguntou a sua opinião. Quais são os seguintes direitos fundamentais que ele colocou aqui nesse habeas corpus? Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Isso. Que é uma expressão vinda lá do direito americano. Olha só. Você já viu que essa frase só está nesse contexto? Sempre. Essa expressão só está no contexto de aborto? Sempre nesse contexto. Agora... Nunca está no contexto de saúde pública, nunca está... É só no contexto do aborto. Vou ler tudo, que aí você vai ver o tamanho do buraco. A criminalização é incompatível... a criminalização já está lá. Nós quisemos aquilo. É incompatível com os seguintes direitos fundamentais. 2 pontos. Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Quer dizer, porque o simples já não é mais porque foi vítima de estupro, já não é mais porque existe um risco de vida seríssimo ali para a própria mulher. Anencefalia, né? Criança anencefala. Eu já sou contra também. Sou contra porque foi o próprio Tribunal Superior, nossa Corte Suprema, que legalizou, né? Não vai nascer, mas não é viável, né? Não há vida viável. Não é viável, não é uma pessoa digna, não é uma pessoa digna só porque tem anencefalia? Só porque tem síndrome de Down?
Só porque tem paralisia cerebral, você vai dizer que ele não é uma pessoa, que não é uma pessoa digna do direito à vida? Né? Então, assim, Eugenia. Eugenia. Opinião pessoal minha, acho um absurdo que crianças que tenham sido contaminadas pelo chikungunya, que tenham anencefalia, sejam descartadas desse modo. Né? Então, essa legalização dessa modalidade de aborto pelo nosso Tribunal Superior, já achei terrível. Tá, olha os direitos. Olha o que ele está falando. Que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Oi? Outro direito, suposto direito que ele anuncia aqui. A autonomia da mulher. Tá, beleza. Sou autônoma, mas não sou eu. É outra pessoa. Autonomia de que matar. deve conservar. Ué. Se for legítima defesa, pode. Mas Não é o caso, né? Que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. Gente, é toda uma construção, é toda uma linguagem tão bonita, né? Olha que coisa linda. A mulher... Escolhas existenciais. A mulher... Claro que você vai ser contra. Como você é contra a mulher Mas fazer aí, suas escolhas pronto, existenciais? ótimo. Você não pode ser contra uma coisa dessa. Avançar. Calma que piora. Não, rapidão, Peraí. só um parênteses. Não, piora. Eu vou esquecer. Escolhas... Não vai, não. Escolhas existenciais... A integridade física, quer dizer, é um câncer que está crescendo nela. Exatamente. Integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo, aí junta com o que você já falou, e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez. E aí é o que você falou. Tá, mas são efeitos transitórios. Vai passar. Calma aí. Não precisa matar alguém que é um... pode falar. Não, que essa parte que volta. É interessante a gente falar sobre isso. Aqui, escolhas existenciais. Ok. Escolha existencial. O que é essa escolha existencial? É o direito fundamental da mulher ser promíscua e não se responsabilizar. Não, mas se ela quiser ser promíscua... Não, é problema dela. Mas assim, não se responsabilizar por um fator biológico que é a gravidez. É o óbvio, gente. Vou falar o óbvio. Uma mulher que tem vários parceiros sexuais, que tem... né, uma vida sexualmente ativa, né, que chega ao ponto de uma promiscuidade, ela tem um risco maior de engravidar e de não saber depois nem quem é o pai. Isso é uma escolha de vida, isso é uma escolha de vida. Eu não tô julgando, eu não tô passando régua na vida de ninguém, não é isso que eu tô querendo dizer. Na minha visão, ela faz o que ela quiser, se Deus nos deu liberdade, quem sou eu para ficar passando régua, né? Agora, o que nós, na condição de humanos, nós temos que ter é responsabilização dos nossos atos. Se ela engravidou por causa dessa conduta promíscua dela, que é um direito dela, é um empoderamento dela, sim. Se ela engravidou, aí já envolve outra vida. Outra pessoa humana. Porque aquele ser minúsculo, aquela célula já fecundada, é uma pessoa. E ela não tem o direito de matar essa pessoa. Por causa da vida que ela levou. Você tá entendendo? Então, ela tem um direito de escolha, isso é verdade, o que ele escreveu tá certo. Agora, ela não pode escolher penalizar... sobre ela. Exatamente. Ela mesma. Exatamente. Pode fazer o que quiser. Perfeito. Faça o que você quiser. Ela não pode penalizar sob nenhuma hipótese de outra pessoa. Outrem, no caso, o bebê não nascido, por causa de uma escolha dela. De uma Calma que a ladeira tá no começo, tem mais coisa. O que eu vejo por trás disso, existe toda uma narrativa de não responsabilização, sabe? Sim. Você não é responsável pelos seus atos. Engravidou 1, 2 vezes, faz aborto, né? É uma carnificina, é como se a vida humana não tivesse nenhum valor. Não, mas não tem. Então tudo bem, olha, engravidou... Só vai ter valor aquelas pessoas que eu desejar ter, só vai ter valor aquelas pessoas que são perfeitas, que não têm uma deficiência mental, que não têm uma deficiência física. Essas vidas têm valor. Vou repetir o argumento. Engravidou, não quer, deve dar para o Estado, para instituições, mas essa vida tem que nascer. Essa criança tem que existir. Ela não é culpada de um ato irresponsável da mãe. Ela não pode ser culpada com a pena máxima, né? A pena de morte. Que nem existe. Existe em situações excepcionais no nosso ordenamento, né? Mas em regra não existe. Vai, continua, desculpa interromper. E aí ele vem. A igualdade da mulher, já que homens não engravidam, e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher. Hoje a gente vive muito no discurso, eu sempre falo isso, no discurso das minorias, não é?
Ah, a gente tem que proteger as minorias. Não existe na face da Terra uma minoria menor, mais vulnerável, mais necessitada de proteção do que o bebê na barriga da mãe. Não existe. Ele é o ser humano mais frágil em cima da Terra. E aí, quando a gente chega, né, na criança não nascida, no bebê na barriga da mãe, isso a gente pode matar. Essa minoria não vale nada. Por quê? Ah, mas é porque o homem não engravida. Então você nivela por baixo. Como tem homem cretino, vagabundo, que é promíscuo, então a mulher também tem o direito de ser cretina, vagabunda e promíscua. Você nivela por baixo a humanidade. Você tá entendendo? A loucura desse voto. Então ele não equiparou com um homem decente, um bom homem, aquele homem que vai honrar a família, o filho que ele fez, ainda que seja fora do contexto de um casamento. Não, ele nivela a mulher, se tem o promíscuo, você também tem o direito de ser promíscuo. E caso você fique grávida, você tem que ser equiparado ao homem, o homem não engravida, então também você tem o direito de não engravidar, você aborta, você mata alguém. Esse é o raciocínio. Vai piorar. Não sei como. Mas vai piorar. Sempre, calma que sempre piora. É. A tudo isso se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. Aí sempre esse discurso. Mais né? eugenia. Ah, meu Deus. Porque então o filho da mulher pobre, tadinho, né? Eu não vai disse que eu ser sou o pobre. preferido, que queriam me Não. matar? Tá vendo Sim, que eu tenho era- lugar de fala? Não era nem pra você existir. Não era pra pra existir. você existir, Murilo. Eu sou esse. Aí eu vou dar um pulinho aqui porque tá ficando longo. A tipificação penal viola também o que você já falou. O princípio da proporcionalidade por motivos que se cumulam. Ela constitui medida duvidosa, de duvidosa adequação para proteger. Olha o que ele tá falando. Que a proibição ao aborto é uma medida duvidosa para proteger a vida do nascituro. Não, mas... Não. Ué, Mas eu também acho que, por exemplo, Então, a regra do 121... você proibir que haja o aborto, você proibir que matar... é meio duvidoso, É porque eu duvidoso. acho que vai acontecer mesmo assim. É tipo a regra do 121, matar alguém, que é crime de homicídio, é meio duvidoso. Porque as pessoas continuam cometendo homicídio. Então, Não faz sentido, não né? faz sentido ter uma regra que proíba o roubo se os roubos acontecem. Não faz sentido existir uma regra que proíba o estelionato se os estelionatos acontecem, né? É a mesma coisa, é o mesmo Nossa, que silogismo que eu contrassenso. posso usar aqui. São falácias, são camadas e camadas e camadas de falácias, de mentiras descaradas, né? Quase que eu falo o nome dele, não posso falar. E duvidosa por não produzir impacto relevante. Ah, tá. Por não produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país, que são superfaturados, né? A gente sabe que não são aquele número, 1 milhão de abortos, isso não existe, é mentira. É só você cruzar os dados do DataSUS. DataSUS, exatamente. O próprio Estado, ele tem essas É estatísticas. aí que entra... Só um Mas parênteses. sempre é mentira. É aí que entra aquilo que eu falo. Não é aborto. A gente tem que mudar esse termo. Porque eles colocam o número de aborto espontâneo, que é o caso Sim, da minha eles esposa, colocam. eles colocam junto com aborto provocado. Sim, É a estratégia deles. Isso é muito importante falar. Eu falo muito também na falácia do... O Brasil prende demais. Prende de menos, gente. Tem bandido demais na rua. Exatamente. Ah, o Brasil prende demais. Não, tinha que ter mais gente presa. Porque eles colocam... eu sempre desenho aquela pizza lá no quadro e coloco assim, ó. Tem o pessoal que tá em regime fechado, que é realmente... Tá preso, regime fechado. Encarceramento, né? Mas tem também o regime semi-aberto, tem o regime aberto, Eles tem o colocam todo regime mundo no mesmo balaio. domiciliar, tornozeleira eletrônica e tem o regime... já falei o aberto, né? Falou. Já falei o aberto. E tem o livramento condicional, que é mais pra frente Os ainda. sursis, né? Lá pra frente. Quer dizer, tem todo um universo de pessoas que estão cumprindo pena, sim, estão cumprindo pena, porém, não estão no regime Não fechado. estão encarcerados, né? Para nós, Não é estão muito na fácil cadeia. lembrar que quem tá no regime aberto, está cumprindo pena? Tá. Tá, mas não tá Mas tá encarcerado. aberto. É. Só que a sua avó, a minha avó, não vai entender. Não entende. Ela vê a pessoa na rua, ela falou assim, uai, mas o Zé foi condenado e agora eu tô vendo o Zé na rua? Como que é isso? Então o Zé tá livre? Pra a cabeça das pessoas leigas, mais simples, tá livre. Não tá.
Nós, o direito, a gente sabe que quem está no regime aberto está cumprindo pena. Quem está em livramento condicional está cumprindo pena. Quem está em tornozeleira eletrônica está cumprindo pena. Mas está cumprindo pena. Então, o que eles fazem? O Brasil prende demais. Eles pegam todo mundo que está na execução penal, todo mundo, e coloca como se todo mundo estivesse cumprindo pena. Quer dizer, tá, mas estivesse no regime fechado e não estivesse encarcerado. Encarcerado, vendo sol nascer quadrado no chilindró. A mesma coisa eles fazem com os abortos. Então, existem vários abortos, inúmeros, que são abortos acidental, espontâneos. Né? A mulher cai, escorrega. Quantas situações a gente vê grávida, né? Que então, eles pegam cai da própria altura, perde a criança. Eles colocam tudo como se fosse... Eles colocam todas as pessoas não inclusive nascidas. No DataSUS, salvo engano, o último, gente. Sei, ó, vamos lá. Então, vamos derrubar essa falácia. Olha só. O argumento é que as mulheres que vão abortar, elas morrem no SUS. Que as ricas vão nas clínicas tá aqui. E as pobres morrem no SUS, né? Não é assim? Essa falácia. Tem que legalizar porque as mulheres pobres vão lá, tentam em casa e passa mal, vai pro SUS. Ok. Num ano, eu acho que o último DataSUS traz esse dado. Morreram no Brasil inteiro vítimas de abortos provocados por elas mesmas. Consequência do aborto provocado. 128 mulheres em um ano. Não tem milhões. Nunca. Milhões, se você jogar a Michelle, que é a minha esposa, aí dá milhões. Por quê? Eu conversei com o médico à época... Mas não dá milhões, dá mais ou menos milhares. Dá uns 700, 800 mil. Mas por quê? 30% das gravidezes, elas terminam em aborto. É alto, é muito alto. Tem algumas que a mulher nem percebe. Não percebe. O médico me falou isso. Quando eu perdi meu filho, e foi em 2016, o médico falou, eu não sabia, eu fiquei estarrecido. Eu falei, o quê, doutor? 30% das gravidezes, elas não chegam no final. Sim. É igual a sua. Eu não sabia desse dado. E aí eles pegam esse 30% de aborto, de todas as gravidezes, são abortos não provocados, espontâneos, e jogam como se fossem abortos provocados. Para quê? Para você inflar o número. E aí eles usam esse discurso. Olha, mesmo que vocês, fascistas de direita, não queiram que o aborto seja legalizado, ele vai continuar acontecendo. E são milhares, não são milhares. Sim, mesmo que não vocês, fascistas, milhões. Não queiram, os estelionatos continuarão acontecendo, os roubos continuarão acontecendo, os homicídios continuarão acontecendo. E é por isso que a gente não vai ter lei? Exatamente. É tanta coisa, e eu não vou ler esse voto inteiro. É possível... a terceira... A segunda, é possível que o Estado evite a ocorrência de aborto por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo a mulher que deseja ter filho, que se encontra em condições adversas. Não vou nem falar. Não vou nem comentar isso. A medida é desproporcional. É desproporcional. Sim, claro, porque alguém morre ali, coitado. Mas não é nesse sentido não, Barroso? Por gerar custos sociais, problema de saúde pública e mortes. Custos sociais. Você vê que o social, ele tá acima do indivíduo. O coletivo acima do indivíduo. Porque o aborto, ele causa custos sociais. Qual que é esse custo? Ele diz aqui que é problema de saúde pública e mortes, mas ele não falou da morte do bebê. Não, a morte eu concordo, o bebê vai morrer. Ele não falou da morte do bebê. Ele deve ter falado da morte da mulher. O custo social, eu te falo qual que é o custo social. Superiores aos seus benefícios. Quer dizer, ele está colocando os custos sociais... Calma. 2 coléricos. Não fica nervoso. Ele está colocando que os custos sociais são maiores do que os benefícios. Qual que é o benefício de você levar uma gestação a termo, deixar a criança nascer, preservar o direito à vida? Não vale a pena. E isso é tão louco, de novo a mentira, né? Foi que a gente conversei com o Paulo, né? Aqui, o advogado. O que está acontecendo com a Previdência? Ela não está zoada. Não vai, meu amigo, se você tem 40 anos, você não vai aposentar, esquece. Mas por que não vai aposentar? Por causa dessa mentalidade antinatalista. O que move a nossa sociedade humana são pessoas. Se eu tenho menos pessoas, essa sociedade colapsa. É assim o raciocínio. Uhum. Então essa mentalidade, o custo social, para mim não tem um custo mais alto que uma sociedade paga quando ela se torna abortista, porque ela tá se autodestruindo. É um suicídio social. Ela tá abdicando do futuro. Exatamente. Você não tem vida. Se você não tem vida, você colapsa. Você vai deixar de existir.
o que está Não, acontecendo mas só no Japão. podem existir pessoas úteis. Não, pode nascer com síndrome de Down, não pode. Não, mas o Se problema é que nesses descobrissem- casos aí, No o caso que essa da galera China, quer... só pode nascer mulher, não. Só pode nascer isso. menino. Mas o que o pessoal quer hoje é que o aborto seja legalizado em qualquer circunstância. Até os 9 meses. Então, a gente não vai nem conseguir chegar na norma técnica que foi revogada, que durou menos de 24 horas. Calma. Que bom que durou só isso. Mas é porque o nosso movimento, ele Assim, caiu em incisivo. cima, na jugular. A cereja do sundae. Essa aqui, nossa, eu acho que ele me convenceu nessa aqui. Esse argumento aqui é irrefutável. É irrefutável. Eu acho que eu vou te convencer a se tornar um abortista por causa desse último argumento aqui do nosso querido Barroso. Você não vai resistir. Anote-se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático e desenvolvido no mundo trata a interrupção de gestação durante o primeiro trimestre como crime. Aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Estados Itália... Unidos que voltou atrás, né? Exatamente, mas é 2016. Uhum. Holanda e Austrália. Me pegou. Agora ele me pegou. A gente tem que legalizar o aborto porque esses países legalizaram também. Mostra todo mundo aí em declínio populacional, todo mundo desesperado porque a sociedade está colapsando. Vai lá, cadê? Falou aqui. Itália, França, pega o índice Espanha, de Portugal, nascimento. Holanda, vai lá, Austrália. todos que ele citou, todos, eu desafio vocês. Mas eu acho esse índice, argumento aqui o melhor. O índice populacional dessa galera, menos de 2,1. A França mesmo, acho que é 1,8. Itália, 1,6, 1,3. Eu acho que é o pior. Todos esses países estão fadados a deixar de existir em 150 anos. Não vai ter mais população. O que eu tô falando é científico, é dado. Seja uma coisa boa, hein? Então tem que ser varrido da face da terra. Eu também acho. Porque uma nação que defende o aborto... Não, ela tá, agora, eu acabei de falar falar, aqui. tá se autodestruindo. Eu acho que a gente tem que legalizar o aborto, porque inclusive a França, que está relacionada aqui, colocou na Constituição. A França vai acabar em 50 anos, já era. Tudo bem. Não vai acabar por quê? Ela vai se tornar um país Islâmico. totalmente islâmico. Porque o aborto, essa discussão é só do Ocidente. Vai lá nos islâmicos, vê se tem discussão de aborto lá. Eu quero Islâmico ver tem 7, 8 filhos. Sinceramente, eu quero ver esse circo pegar fogo. Eu também. A França... Meio niilista, né, a gente, mas tá bom. Eu quero ver esse circo pegar fogo, eu quero ver onde é que isso vai Só pra parar. falar, se eu vi, eu avisei que não era o Nossa, caminho. que prazer. Viu que você estava errado. Mas aí é que tá, a pessoa vai estar lá, ó, no precipício, lá, o último dedinho dela. Não, ela mas vai não admitir tem nada a que tá ver. errado, nada Isso a aí ver. que você tá falando não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Enfim, esse último aqui me pegou, hein? Eu acho que eu vou Nossa, rever esse minha aí posição. me convenceu também. Não é? A gente tem que legalizar o aborto porque esses países Não, e legalizaram bom que também. ele cita só países que estão deixando de existir. Eu acho ótimo, né? É o fundamento. Mas é o que eles querem, né? A destruição da sociedade. Então... Eu entendo que existe uma engenharia social por trás disso. A gente não falou. Mas existe Claro uma engenharia existe. social, uma engenharia de redução populacional. É o que eles querem. Vamos retirar os Estados Unidos aqui, porque eles revogaram. Isso aqui é 2016. Então, o aborto essa decisão foi cassada. Mas os outros, e também os Estados Unidos, a América é um lugar onde o cristianismo ele está também diminuindo, mas não está nos níveis da Europa. Não tem comparação. Então, você vê... praticamente não existe mais cristianismo na Europa, né? Existe, assim, os bolsões, né? Aquelas comunidades ainda muito fortes. Só que, assim, é exceção. É exceção. O cristianismo verdadeiro... Falta as pessoas, elas observaram que, independente de você ser cristão ou não, você há de reconhecer que o cristianismo, ele trouxe progressos civilizatórios que nenhuma outra cultura trouxe. Eu vou ser polêmico. Você usa burca? Eu uso o quê? Burca? Não. Agradece ao cristianismo. Claro. Você trabalha? Sim, as universidades então agradece. existem. Você dá aula em universidade? Tem universidade? Os hospitais. Você tem alunas na universidade? Não, você tem alunas na universidade? Alunas? Muitas. Mulheres? Agradece ao cristianismo. Imagina se nós fôssemos um país islâmico. Não, mais do que isso. Pôs fogo no país. As universidades, os hospitais, os orfanatos. Não, mas eu tô pegando mais essa questão Estado da mulher, porque a gente sabe como que a mulher é tratada nesse contexto, Antes né? do Estado tomar para si essas coisas, essas instituições foram criadas, assim, vamos ter que falar, pela igreja. Sim, obviamente. Né? As universidades, os hospitais, os orfanatos, toda essa filantropia que houve, ela nasceu
por uma obrigação Essa que o estrutura de cristão... amparar a vida, né? Sim, é uma obrigação do cristão, é o cristianismo que trouxe. Com certeza. Né? Isso não existe em outras culturas, não existe na China, não tem nem previdência social na E China. e vocês discordem ou não, queiram ou não, eu vou falar um dado que é concreto. Você tira o cristianismo de uma nação, ela vai se destruir. França, Não, mas tem um monte de exemplos. né? A partir do momento que... Por isso que essa galera, eles são tão contrários ao cristianismo. Eles sabem que a última barreira de preservação da sociedade... Não, é a última barreira de preservação da sociedade, é o As cristianismo. pessoas pensam que o embate é o embate de direita e esquerda, o embate se dá entre capitalismo e socialismo. Não é. É entre cristianismo, que é a única e última oposição E materialismo ateu. ao materialismo ateu, exatamente, Uhum. materialismo histórico, né? É. Há um único obstáculo. Então, quando o cristianismo cair, quando eles conseguirem acabar, né, por morte, ou por vícios, ou por conseguir inocular nas pessoas o desejo de não ter filhos, e aí não Mas vai... é o que já temos, já né? tem, né? Eu sou um ET, eu falo que tenho 4 filhos, o Não, povo nós somos quase no me bate na Brasil, a rua. gente ainda... Essas coisas não chegaram tanto como Mas chegaram acho- na Europa. aí. não tanto. Verdade. Então, quando o grande mesmo, o grande opositor desse admirável mundo novo, o grande opositor dessa nova ordem mundial é o cristianismo. Por isso ele é tão combatido. Por isso que o cristianismo tem que ser eliminado. Por isso que as famílias têm que ser destruídas. Por causa disso. E uma das maneiras de você destruir a família é incentivando a Promiscuidade. promiscuidade, é você ter essa campanha Natalista, né? antinatalista, né? As pessoas, eu vou ter só 2 filhos. Antigamente não, há pouco tempo atrás, eu vou ter só 2 filhos. Agora, só as pessoas estão pensando em ter só um. É. E tem aqueles que estão pensando em ter nenhum. Pai de pet. Mas sabe o que eu acho louco nisso? É porque assim, o povo fala, né? Murilo, você tem 4 filhos, é difícil, é isso, aquilo. Era isso. Eu Deixa eu nunca... te falar, eu vou falar da sua família, que é muito fantástica, que é maravilhosa, que eu amo demais, eu acho tão bonitinho. Gente, quando você posta as fotos dos meninos. Não tive tempo de falar, né, Murilo? Porque será que a gente fala muito? Eu não tive como entrar no assunto da DPF 442. Sim. Que é mais recente. Então, eu comecei... Eu acho que nós falamos a gente no vai ter que começo. falar... Não, a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar, porque eu mal consegui falar do germe aqui, né? Do iniciozinho do ativismo judicial, que começou em 2016. Não que não houvesse antes, mas veio com força mesmo em 2016 e está até Mas hoje aí a com gente o faz- contributo, né, desse partido. Como é que chama a mesma sigla? É o quê? É socialismo e liberdade? Numa mesma frase, né? Socialismo, liberdade? Como que se dá isso? Socialismo e liberdade Deve são ser- antagônicos, são antípodas. Deve ser falar assim, eu te amo e te odeio ao mesmo tempo, né? Deve ser assim, não sei. Não, é um consigo. contrassenso. Eu não consigo pensar num exemplo. É um contrassenso É um máximo, né? contrassenso. Você colocar 2 termos que são antagônicos. E a Onde gente há não- socialismo, não há liberdade. Isso Você é falou... um fato histórico em conteste. Então é só isso. um para fato que histórico que haja acontece. socialismo é necessário que Que não haja liberdade. Exatamente. Regulação das redes sociais, é necessário que você coloque o rótulo de fake news em tudo quanto é verdade. O Estado tem que estar em tudo, né? Tem que estar em tudo. A gente não conseguiu, então a gente vai ter que voltar a esse assunto para falar especificamente da DPF 442. Para quem não sabe, é uma petição que o PSOL, Partido do Socialismo, aspas, cof, e Liberdade, entrou no STF. Tinha que entrar no inquérito das fake news, não. Não, claro que não. Você não tá fake entendendo. news, Conceito- sabe qual é o socialismo e conceito de liberdade. conceito de fake news é o seguinte: é o que eu não gostei que você falou. Exatamente. Esse é o Não conceito. é a verdade. Se eu não gostei do que você falou, é fake news. Nós vimos isso nas Tá eleições, bom? né? Não fala aí. Não, fala assim, aquele rapaz O lá negócio vai de barba. Não, que é o rapaz de barba. Não, eu vou cortar, não adianta Que nem você falar. ele era a Você tá falando favor. só pra mim, né? Porque eu vou cortar mesmo. Pra finalizar, né? A gente já falou, mas se você quiser falar mais alguma coisa, a gente já falou da sua família. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, ou do direito, é só para deixar as suas últimas palavras aqui,
que não são poucas, né, Murilo? Nunca são poucas. Você pega 2 colegas, quase a gente se bateu aqui. Não, deixa eu falar. Não, mas foi muito bom. É difícil. E mas mesmo assim, mesmo sendo difícil, a gente eu vou te insiste. entregar, viu? Um dia eu falei assim, nossa, Claudinho, eu queria muito fazer um episódio contigo. Nós 2 juntos, 2 coléricos, um vai sumir em cima do outro pra falar, né? Vai ter briga lá pra conversar. Foi, porque eu preparei o habeas corpus e a DPF. Eu só mal consegui falar do habeas corpus. Então, é isso. Podemos encerrar. Quero agradecer. Você sabe que eu tenho muito carinho aí por você, pelo canal, né? Que é um diferencial mesmo. E estou muito feliz. Já acho que é a 3ª ou 4ª participação minha aqui, né? Eu virei... Já virou sócio? Sócio. Não, você virou sócio, que agora o novo normal é freestyle, né? Ótimo. A pessoa vem aqui e fala, só tem um requisito. É ter compromisso com a verdade. E o segundo requisito, ser meu amigo. Tá certo, obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Murilo. Você vai voltar aqui pra gente falar da DPF 442. Sim. E se você gostou do episódio, curte, comenta, compartilhe. Se você não gostou, comente também, porque hater dá engajamento. Eu tô gostando, deu muito hater no episódio do Marcelo sobre o autismo. Acho que nesse aqui vai dar muito também, viu? Por favor. Isso. Joga hater bastante para dar engajamento, né? Então, até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau.